História real da vovó, o terrível segredo que meu pai e meu irmão ocultaram após a perda. Lucas respirou fundo enquanto o carro se aproximava da casa antiga de sua avó. As árvores tortas e cobertas de musgo pareciam sussurrar segredos, e o vento trazia um cheiro de saudade que tanto o apertava o peito. A morte dela ainda ecoava em sua mente, um tambor insuportável que não parava de martelar. Ao subir a escada rangente, Lucas se questionava como seria encontrar sua família. Seu pai, Tomás, sempre tão distante, parecia mais um fantasma do que um homem de carne e osso. E Felipe, seu irmão, estava perdido em seus próprios dilemas adolescentes. No interior da casa, cada objeto falava como se tivesse vida. Quadros na parede contando histórias de um tempo que Lucas mal conhecia. O relógio na sala marcava as horas como se o tempo tivesse parado desde que a avó partira. Ele se lembrava das histórias que ela contava, repletas de risadas e algumas lágrimas. Mas agora entendia que havia. A tensão familiar aumentava a cada minuto. Tomás mal trocava palavras, pareceu encolher ainda mais. Os olhos de Felipe, por outro lado, refletiam a insegurança de um garoto que ainda não sabia se deveria ser homem ou criança. Quando o tom de voz de Lucas se elevou, perguntando sobre os últimos dias da avó, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O olhar de Tomás se tornou frio e distante, e ele fez questão de mudar de assunto rapidamente. E foi assim que começou a suspeitar de que o silêncio não era apenas a dor da perda, mas um eco daquilo que eles estavam escondendo. Em uma noite de insônia, enquanto suas memórias se entrelaçavam, uma carta antiga e amarelada apareceu na mesa da cozinha. Era escrita pela mão da avó, e a caligrafia tremida revelava emoções profundas. As palavras falavam de um amor perdido e de promessas não cumpridas. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo era um chamariz para a verdade. O que mais sua avó esconderia? Que segredos estavam enterrados sob as camadas de dor e perda? Tomás, ao ver a carta, teve uma reação visceral. A expressão em seu rosto era a de quem acabara de ouvir um disparo. Deixe isso pra lá, Lucas. Você não precisa abrir feridas que nunca vão cicatrizar. As palavras ressoaram como um aviso, mas, ao mesmo tempo, uma provocação. Do outro lado da sala, Felipe balançava a cabeça, claramente dividido entre a lealdade ao pai e a curiosidade que pulsava em seu irmão. Agora, isso não era mais apenas sobre a avó. Era uma jornada para descobrir quem realmente eram como família. O sótão, uma promessa de revelações, estava diante de Lucas. A chave em pranto, sua mão tremia. Ele hesitou, a dúvida martelando sua mente. A verdade que estava prestes a desenterrar poderia destruir o que restava da família? O coração pulsava rápido e ele sabia que qualquer... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mucas hesitou. A chave tremeu em sua mão e, por um momento, tudo o que ele conseguia ouvir era o som da própria respiração acelerada. O sótão chamava, mas a pressão daquelas emoções o deixava paralisado. E se o que encontrasse mudasse tudo? Mas a curiosidade o empurrava para frente, como uma onda que não se podia conter. Ele subiu as escadas rangendo, cada passo parecia um desafio. Ocupando seu pensamento estava a expressão de desespero do pai ao ver a carta da avó. O olhar frio e a voz cortante reverberavam em sua mente. E Felipe, balançando a cabeça, do que estava ele convencido? Mas essa noite não era só sobre lembranças e perdas. Uma verdade amarga pairava no ar. Ao abrir a porta do sótão, um cheiro de poeira e mofo tomou conta do ambiente. As sombras dançavam ao redor e o coração de Lucas acelerou. Rapidamente, ele começou a vasculhar as caixas antigas cobertas de pano, procurando qualquer pista que pudesse explicar os segredos que sua família guardava. O que ele encontrou, no entanto, não era o que esperava. Na parte de trás de uma caixa, uma pequena foto envelhecida chamou sua atenção. A imagem mostrava sua avó, mas ao seu lado estava um homem que Lucas nunca tinha visto antes. Um homem sorridente, com um olhar que parecia saber de tudo. Ele sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? O que sua avó nunca contou? Confuso, Lucas examinou a fotografia mais de perto. O homem segurava uma pequena criança nos braços e, próximos a eles, havia uma mulher e um grupo de pessoas que pareciam felizes. Mas algo estava errado. Havia uma tensão subjacente que Lucas não conseguia decifrar. De repente, um estalo vindo da porta do sótão o fez saltar. Era Tomás, de pé na entrada, o rosto pálido e os olhos arregalados. Eu disse para você ficar longe desse lugar, Lucas. Sua voz era um sussurro rouco, mas havia um desespero que não passava despercebido. Lucas olhou para seu pai e, nesse momento, tudo o que ele lembrava do homem desmoronou. A distância que sempre existiu entre eles se tornava palpável num instante. Por que você não me contou sobre ele? Quem é esse homem? A indignação crescia. Sua voz ressoava no espaço silencioso. Enquanto Tomás hesitava, a figura de Felipe apareceu atrás, assustado. O que está acontecendo? O irmão parecia completamente fora de lugar, confuso diante do clima tenso. Tomás respirou fundo. É hora de você saber, Lucas. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. E nesse instante, uma sirene cortou a noite. O som agudo fez todos os presentes se afastarem da tensão que envolvia o momento. Um flash vermelho da luz da polícia iluminou a janela. Polícia? Lucas virou-se, incrédulo. O que eles estão fazendo aqui? A adrenalina tomou conta. Uma batida firme na porta principal que ressoou como um trovão. O coração de Lucas despencou. Seriam eles os culpados de algo maior? Tomás, transtornado, murmurou. Não, não, isso não pode estar acontecendo. E o que deveria ter sido apenas uma descoberta familiar, agora se transformou em algo muito mais obscuro. A imagem de sua avó e o homem desconhecido na foto girava em sua cabeça como um pesadelo, mas agora havia algo mais, algo que unia todos eles a um segredo que não estava pronto para encarar. Lucas! Precisamos falar! Agora! A urgência da voz do pai se misturava ao barulho da sirene, ecoando em sua mente, deixando-o à beira da confusão. O que mais eles estavam escondendo?
O que esse homem tinha a ver com sua avó? E, principalmente, o que a polícia queria? A verdade estava prestes a explodir e Lucas estava no olho do furacão. Lucas e Tomás trocaram olhares. O pânico pairava no ar e a sirene parecia um grito cortante, como se estivesse alertando para algo muito maior que eles. O que há de tão sério que a polícia precisa aqui? Lucas franziu a testa, sentindo um nó no estômago. Os olhos de seu pai estavam cheios de um medo que Lucas nunca tinha visto antes. Era como olhar para o estranho. Claramente você não está entendendo a gravidade da situação. Tomás respondeu, pressionando as têmporas com as mãos, tentando encontrar palavras para explicar. Nós temos coisas a esconder. Felipe mordeu o lábio, a confusão estampada em seu rosto. O que está acontecendo? Ele sussurrou, a tensão na sala fazendo seu corpo tremer. Lucas sentiu a adrenalina subir, o impulso de descobrir a verdade que queimava dentro dele. Era hora de agir. Me diz, pai, o que você tem a ver com tudo isso? Lucas gritou. A raiva invadia seu peito, aquecendo cada célula do seu corpo. Ele avançou para Tomás, os olhos brilhando com determinação. E quando estava prestes a tocar em seu pai, a porta principal se abriu com um estrondo. Duas figuras uniformizadas estavam na entrada, iluminadas pela luz das lanças da viatura. Nós sabemos que você está aqui, Tomás. Abra a porta! A voz do mais alto deles era firme, quase como um eco, reverberando na mente de Lucas. Instintivamente, ele recuou. O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Tomás olhou para Lucas, um lampejo de desespero em seu olhar. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele parecia desmoronar, como um castelo de cartas prestes a ceder. Era a primeira vez que Lucas via tanta fragilidade em seu pai. Era como se o peso de anos de segredos fosse mais pesado do que qualquer fardo. Felipe se aproximou de Lucas, seu olhar de terror se transformando em entendimento. O que você fez, pai? Ele sussurrou. E aquela questão pairou no ar como um aviso. Era nessa hora que a verdade não podia ser mais ignorada. Vocês precisam entender. Tomás começou, mas o som da porta sendo arrombada fez os três pularem. Os policiais entraram e um deles apontou para Tomás. Você está preso! O choque transpassou Lucas como uma faca. Tudo o que ele acreditava saber desmoronou. Ele olhou para os policiais, depois para o pai. Preso? Por quê? As palavras saíram como um murmúrio, incapazes de processar. Tomás se virou, sua expressão cheia de desespero. Lucas, você não sabe, minha avó, ela foi parte disso. A frase ficou no ar, não completada. O que ele queria dizer? Sua mente girava. Parte de quê? Perguntou Lucas, achando que a terra poderia abrir sob seus pés. O olhar de Tomás parecia um grito silencioso, mas não havia tempo para mais perguntas. De repente, uma batida firme na janela fez todos se virarem. Do lado de fora, uma mulher de cabelos brancos e olhos profundos, muito parecida com a avó que Lucas conheceu, olhava ferozmente em sua direção. — Lucas! Ela gritou, a voz dela cortando através do caos. — Vem aqui! Você precisa saber a verdade! Lucas sentiu seu coração acelerar. Essa mulher era uma parte do passado que ele nunca reconheceu. Ela parecia estar em pé entre duas realidades, o passado sombrio e o presente sombrio. O que ela tinha a dizer?
O que mais estava escondido nas sombras daquela família? A sirene cortava o ar, como um aviso de que a realidade estava prestes a mudar. Ele olhou para Tomás e Filipe, a confusão misturada com um novo medo. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de forma que Lucas nunca poderia imaginar. "O que mais você não me contou?" perguntou, seus olhos ardendo. Algo estava se formando e a verdade estava prestes a ser desenterrada, trazendo consigo mais do que eles estavam prontos para suportar. Lucas sentiu o coração disparar quando aquela mulher de cabelos brancos gritou por ele. Era como se o mundo ao redor parasse por um segundo e todas as perguntas que pairavam na sala se intensificassem. Ele desviou o olhar de Tomás e Filipe, a confusão se intensificando em sua mente. "Quem é você?" ele gritou, sem conseguir esconder a ira e o medo na sua voz. A mulher avançou um passo, pressionando as mãos nos quadris. "Você tem que ouvir! A sua avó não era quem você pensa que era!" A revelação escapou de seus lábios como um grito. Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. Sua avó fez tantas promessas, contara tantas histórias. Como isso poderia ser verdade? Tomás, ainda paralisado, não ousou interferir. Mesmo os policiais hesitaram, trocando olhares confusos enquanto a tensão aumentava. O rosto de Lucas estava pálido. "O que você quer dizer com isso?" Ele forçou a pergunta entre os dentes, a respiração pesada. Ela fez parte de algo muito mais sombrio. A mulher hesitou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Lucas nunca havia visto. "Os segredos não foram só dela. Eles envolvem você, Lucas. Tudo está interligado. E agora? Você precisa escolher." O eco das palavras dela ressoou no tempo, a noite se tornando opressiva, enquanto a sirene parecia um lamento. O policial mais alto interrompeu, percebendo que já havia tempo demais para vermos secretamente juntos. "Então você está dizendo que essa mulher pode ajudar?" "Não apenas ajudar." Ela insistiu com fervor, sua voz elevada em paixão. "Ela pode te mostrar as respostas que você busca. A verdade sobre quem você realmente é." "Quem eu sou?" Lucas murmurou, perdido entre a dor e a curiosidade. O que mais estava por trás daquela família que ele julgava conhecer? Ele pensou nas histórias de bravura e resiliência da avó, agora desmoronadas. Era tudo uma mentira! Tomás, agora mais pálido do que nunca, pareceu finalmente ter recuperado a voz. "Lucas, não a ouça!" Ele tentou gritar, mas a urgência o deixava sem som. "Essa mulher não sabe do que está falando. O que quer que ela tenha a dizer não vale a pena." O impulso de Lucas se tornou mais forte. "Mas o que ela poderia me contar que já não sei?" Ele olhou para Filipe, que balançava a cabeça, o terror estampado no rosto. "Filipe, você precisa entender. Pode haver algo muito importante. Algo que nunca soubemos." Nesse instante, a mulher girou a cabeça bruscamente, os olhos se estreitando. "Eles estão chegando. O tempo está se esgotando." E com isso, o mundo deles parecia desmoronar. Do lado de fora, uma outra sirene soou, mas desta vez era diferente. Uma luz intensa iluminou a rua. Lucas se virou, o pânico crescendo em seu peito. "O que está acontecendo agora?" Ele se virou novamente para Tomás, buscando respostas que pareciam escorregar por seus dedos. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente foi arrombada uma vez mais e uma terceira figura entrou. Com um ar de autoridade e determinação,
Era um parceiro da polícia, mas com uma presença que cortava o ar como faca. Chegaram na hora certa, ele gritou, e todos os olhares se voltaram para ele. Temos que ir. Vocês não estão seguros aqui. Seguros de quê? Quis saber Lucas, enquanto a confusão e o medo se misturavam com a urgentíssima necessidade de respostas. Então, como se o universo estivesse repleto de segredos não revelados, o homem lançou um olhar a Tomás, que carregava um peso devastador. Você está envolvido em uma conspiração ancestral, o agente disse, e essas palavras faziam a sala arder de tensão. Está na hora de revelar tudo, Tomás. O seu passado te alcançou. E, Lucas, é hora de encarar a verdade. O impacto daquelas palavras foi como uma onda. Lucas ficou boquiaberto. E quanto mais pensava, mais se perguntava o que pudesse existir sob a superfície da vida familiar que lhe era apresentada. O que havia acontecido, o que o pai havia ocultado. No meio! Tomás quase gritou, as mãos tremendo. Não posso ser implicado. Eu fiz o melhor que pude. A mulher olhou para Lucas, desesperada. Esse segredo vai ferir todos nós. E naquele momento, Lucas percebeu, a verdade não seria apenas uma resposta. Ela tinha o poder de destruir tudo que ele considerava real. O caos estava se estabelecendo ao redor, enquanto ele lutava contra suas emoções, incapaz de mover-se. O que vocês esconderam de mim? O que mais precisa ser falado? O silêncio se instalou e aquele momento decisivo estava consumindo a sala. E Lucas, no meio de tudo isso, estava prestes a descobrir que os segredos de sua avó eram nada comparados à escuridão que rondava sua própria família. Lucas estava em um turbilhão de emoções. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, cada uma delas um golpe. A sala vibrava com a tensão. Tomás estava num misto de medo e raiva, e Felipe tremia ao lado dele, completamente perdido. As sirenes do lado de fora soavam como um presságio de algo ainda pior. Você está envolvido em uma conspiração ancestral. A voz do agente reverberou por toda a sala. Essa frase intimidante parecia ter seu peso. Lucas sentiu um frio súbito na espinha. Você é parte disso, Lucas. Sua mente lutava para conectar os pontos. Ele olhou rapidamente para Tomás, os olhos inchados de desespero e um tipo de culpa nunca antes visto. O que ele quer dizer com isso, pai? O que eu tenho a ver com isso? Mas a verdade não tinha chance de ser falada. Do lado de fora, uma explosão repentina ecoou, fazendo as paredes tremelhar. O som foi tão alto que o silêncio posterior parecia ainda mais aterrador. O susto fez a mulher de cabelos brancos se voltar rapidamente, os olhos arregalados. Eles vieram! Eles estão aqui! Ela gritou, entrando em pânico. Lucas não entendia o que estava acontecendo. Ele ficou paralisado, com o coração na boca. Os policiais se entreolharam e um deles, mais calmo, disse: "Precisamos sair agora." Mas antes que pudesse dar um passo, a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada avançou com uma presença sombria e o ar ficou denso de tensão. "Não se movam!" A voz profunda ecoou, como uma sombra que se espalha pela sala. E num movimento rápido, a figura sacou uma arma. O coração de Lucas disparou como um tambor. Felipe gritou, Tomás ficou paralisado. E a mulher de cabelos brancos recuou. No mesmo instante, um clarão de luz cortou a escuridão.
Era uma luz forte que refletia nas paredes e travava a visão. Lucas, a verdade está nas suas mãos! A mulher gritou, sua voz agora carregada de urgência. Então o tempo pareceu parar. Naquele momento, tudo ficou claro como cristal. Lucas não estava apenas descobrindo os segredos de sua avó, mas também algo muito maior envolvendo sua própria vida. Ele se lembrou das histórias de bravura que ouvia na infância, agora transformadas em mentiras que se entrelaçavam com verdades sombrias. Quem é você? Lucas gritou para a figura encapuzada. O que você quer? A sensação de desespero e confusão o envolvia, suas mãos tremendo. A adrenalina pulsando em seu corpo. Você sabe, Lucas, sabe mais do que imagina. A sua avó fez escolhas perigosas. A figura respondeu, revelando um rosto que Lucas reconheceu. Era um homem, um velho conhecido que há anos tinha desaparecido. Eu fui avisado sobre você. Você é a chave. A revelação deixou todos sem ar. Lucas sentiu o mundo desabar novamente. O que esse homem tinha a ver com sua avó? E a chave para quê? A verdade estava se contorcendo como uma serpente envenenada. No final, todos nós estamos ligados. O passado clama por você. E ele se aproximou, e o ambiente foi preenchido com uma tensão insuportável. Não! Chega! O que você quer? Tomás estava quase em lágrimas, mas na verdade parecia mais aterrorizado. Cada palavra da figura parecia um eco do que estava escondido. O homem virou-se e Lucas sentiu uma onda de reconhecimento e desespero. Eu não sou apenas um mensageiro. Sua avó cobriu tudo com segredos e o mais profundo deles está dentro de você. Lucas ficou chocado. Dentro dele? O que ele tinha que não sabia? A mulher de cabelos brancos olhava fixamente para ele. Sua expressão intensa, quase desesperada. Você precisa lembrar, Lucas. Antes que seja tarde demais. E então, um rugido ensurdecedor cortou o ar. A sensação de perigo se intensificou. As sirenes estavam cada vez mais próximas e a sala parecia prestes a explodir em um caos. Antes que Lucas pudesse processar tudo, a figura encapuzada gritou com voz firme: Vá, pegue a chave e não olhe para trás. Lucas, em um impulso, se virou para o sótão. Como se algo puxasse, ele compreendeu que o verdadeiro segredo estava esperando por ele lá. Com o coração na garganta, ele correu. A porta se fechou atrás dele com um estrondo, e ele sentiu um gelado atravessar sua nuca. O que ele havia deixado para trás? As perguntas cravadas na sua mente não podiam esperar. O que seria a verdade? A realidade de sua vida estava prestes a se transformar de formas inimagináveis. Lucas correu para o sótão, as escadas rangendo sob seus pés enquanto seu coração batia desenfreadamente. A porta se fechou atrás dele com estrondo, isolando-o em um mundo de sombras e incertezas. O cheiro de poeira invadiu suas narinas, fazendo-o espirrar. Ali, no escuro e no silêncio, ele precisava descobrir a verdade. As caixas empilhadas pareciam guardiãs de segredos, cada uma esperando ser aberta. Lucas vasculhou com pressa, seus dedos tremendo enquanto abria uma após a outra, buscando algo que explicasse tudo. Então, embaixo de antigos brinquedos e roupas empoeiradas, ele encontrou um diário. Ele o puxou para perto da luz fraca que entrava pela janela. As páginas estavam amareladas, a caligrafia de sua avó visível, mas inquieta. Começou a ler. Cada palavra o puxando mais para dentro do universo secreto que sua família tinha escondido. Histórias de amor, traição e uma revelação crucial que fez seu sangue gelar.
A verdade é que sua mãe não é quem você pensa que é. Lucas parou. O quê? Ele leu novamente, a mente agitada. O que significava aquilo? A memória de sua mãe, sempre tão presente, começava a se desfazer como um sonho ao amanhecer. Mais do que isso, sua avó falava de um irmão perdido, um que havia sido enviado embora para longe. Quem era essa pessoa? E por que nunca foi mencionada? Ele precisava saber mais, mas o medo dominava. Toda a confusão instalada na sala de estar se materializava bem ali, à vista. De repente, um barulho vindo lá de baixo trouxe um arrepio à sua espinha. A porta do sótão estremeceu e Lucas virou-se, a expectativa mudando de lugar. Ele se sentia cada vez mais cercado por uma realidade que não compreendia. Foi então que, de repente, a porta se abriu com uma força violenta. Tomás entrou, seus olhos estavam arregalados, a expressão horrorizada. — Lucas, o que você está fazendo aqui? Ele parecia prestes a desmaiar. — Pai, eu encontrei isso! Lucas gritou, levantando o diário. Mas antes que as palavras pudessem sair, uma sombra se moveu atrás de Tomás. Era a mulher de cabelos brancos, agora mais pálida e determinada do que nunca. — Não deixa que ele destrua isso, Lucas! Sua voz era um grito de alerta. — A verdade vem à tona! — Cale-se! Tomás rosnou, lábios se retorcendo de raiva. — Você não sabe o que está dizendo! E assim, em questão de segundos, tudo mudou. O agente de polícia que estava à espreita atrás de Tomás deu um passo à frente, sua expressão firmada. — Lucas, ouvir o que seu pai tem a dizer é essencial para você entender. A verdade é bem mais pesada. O coração de Lucas parou. — Como assim? O que você quer dizer com isso? O ar tornou-se denso, as palavras saindo em um sussurro desesperado. O que mais ele não sabia sobre sua família? Você pode não perceber, mas tudo isso, esses segredos, eles vão além do que imagina. As raízes da sua linhagem estão entrelaçadas com uma linha de sangue que não deveria existir. Você não é apenas Lucas, o neto da vovó. Você é parte de algo muito maior que vai eclodir se não agirmos agora. Os olhos do agente estavam ardendo e bem nesse instante um estrondo também explodiu do lado de fora da casa. A casa tremeu, a luz piscaram e Lucas se viu preso em uma tempestade de emoções e medos, não apenas sobre seu passado, mas sobre o que o futuro reservava. Tomás, tomando um passo para frente, agora tinha um olhar que misturava desespero e determinação. — Me escute, Lucas. Sua vida está em risco. E há muito mais do que você compreende. Seu passado, sua mãe, tudo isso é uma armadilha. Você é a chave e se ficarmos aqui, todos nós podemos ser arrastados para o fundo do abismo. Por que você nunca me contou nada? Lucas berrou, a dor ecoando de suas palavras. A traição se transformou numa lâmina em seu coração. Ele olhou para a mulher, a única que tinha dado algum sinal de esperança. — Você tem que me falar a verdade agora! E com isso, a mulher respondeu com um olhar que parecia ter o peso de um mundo. — Porque, Lucas, o homem que você viu na foto, o homem ao lado de sua avó, ele é seu pai. O ar parecia ter sumido do ambiente, e as palavras dela cortaram o silêncio como um grito. As peças que Lucas pensou ter montado começaram a desmoronar, e tudo o que ele acreditava conhecer estava agora manchado pela incerteza. A revelação pairava no ambiente como uma nuvem de tempestade. E quando Lucas olhou para Tomás, os olhos dele também estavam cheios de algo que não conseguia decifrar.
Seria possível? Ele não sabia mais em quem confiar. Precisamos sair agora! O agente gritou, o pânico em sua voz. O tempo estava se esgotando e a verdade que Lucas buscava era maior do que qualquer um poderia imaginar. A chave para tudo isso ainda estava escondida na penumbra do sótão, e sem ela, o futuro poderia ser escrito com tinta de tragédia. Lucas ficou paralisado. A revelação da mulher de cabelos brancos ecoou em sua mente como um eco aterrador. Ele é seu pai! A sensação de desmaio começou a tomá-lo, mas antes que ele pudesse reagir, o ambiente ao seu redor mudou abruptamente. Um estrondo que ecoou lá fora fez as paredes tremerem. As sirenes que antes eram um lamento distante tornaram-se uma cacofonia horripilante. O olhar de Tomás se transformou em pânico imediato. Não, não pode estar acontecendo! Ele gritou, seu rosto pálido como papel. O agente policial olhou para fora pela janela, os olhos arregalados. Eles chegaram! Era como se a própria casa estivesse viva, respirando sob a pressão. Cada segundo parecia esticado e Lucas sentia o coração disparar, as batidas reverberando em suas orelhas. Ele não entendia. O que estava acontecendo era além de tudo que poderia imaginar. A mulher de cabelos brancos, agora visivelmente agitada, pegou o diário das mãos de Lucas e, com um gesto rápido, começou a folheá-lo. Aqui! Aqui! Ela parou em uma página específica, sua expressão de determinação se mesclando com desespero. Isso pode ser a única chance de salvar o que resta, Lucas! O barulho da porta sendo arrombada interrompeu qualquer discussão. Os policiais entraram na sala, a expressão firme. Ninguém se mexa. Todos vocês estão sob investigação. A voz deles era forte, como um trovão que ressoava na sala enfraquecida. Lucas, ainda atônito, olhou para o rosto de Tomás e viu algo que nunca havia notado antes. Um medo primário, quase visceral. O pai, sempre protetor, agora parecia uma sombra abalada, prestes a desmoronar. O que mais ele estava escondendo? Por favor, Tomás suplicou, a voz tremendo. Dê-nos um momento. Temos assuntos a discutir. A pressa em sua voz soava como um eco de desespero. O agente da polícia não hesitou. Agora! Estamos todos correndo perigo! Ele movia-se, tomando a liderança da situação. Em um movimento rápido, arremessou o próprio corpo contra Tomás, jogando-o ao chão. Um grito de surpresa saiu da garganta de Felipe, enquanto Lucas observava, assombrado. Você não pode fazer isso! Lucas gritou, correndo em direção ao que restava do seu pai e da sua família. Um calor intenso subiu à sua cabeça, e quando menos esperava, golpear um dos policiais saiu naturalmente. O impacto foi como um estalo que ecoou impurtamente. Mas o que aconteceu em seguida paralisou todos na sala. O policial que Lucas atingiu se virou, seus olhos se estreitando. Ele não estava sozinho. A mulher de cabelos brancos olhou para Lucas com a urgência da única pessoa que sabe o que está por trás de tudo. A verdade precisa vir à tona. E nesse momento, enquanto a tensão explodia, algo escorregadio surgiu nas sombras atrás dela. Uma nova figura apareceu. Uma terceira pessoa que ninguém havia notado. Uma mulher jovem, com uma aparência idêntica à de Lucas.
Os olhos dela brilhavam com uma intensidade conhecida e o coração de Lucas parou. "Quem é você?" ele perguntou, a voz sem som, enquanto seu mundo começava a girar. Ele olhou para a mulher de cabelos brancos. "O que está acontecendo?" "Deixe que ela fale!" A mulher mais velha gritou, determinação e medo entrelaçados. "Você deve ouvir a verdade antes que seja tarde demais." A jovem se aproximou lentamente e o olhar dela carregava uma profundidade que Lucas reconheceu. "Eu sou sua irmã. Não só uma irmã, mas a filha de..." Ela hesitou, antes que um estrondo estrondoso cortasse o ar. As luzes piscavam e a sala ficou menos estável. O caos era palpável. A sala inteira tremeu. O mundo parecia colapsar em segundos. "Ninguém está seguro aqui!" a jovem falou, sua voz ressoando como uma oração desesperada. Lucas ficou paralisado, confuso, sem entender o que estava acontecendo, sua mente em frangalhos. As revelações estavam se acumulando sobre ele como uma tempestade prestes a desabar. Era demais, era intenso demais. E com esse último lampejo de verdade revelada, tudo o que Lucas acreditava saber sobre sua família desmoronou. O tempo parecia estourar em 1000 pedaços. "Que mais não sei?" ele sussurrou. O medo, fazendo um nó em sua garganta, apertara ainda mais, enquanto a confusão aumentava e o barulho do mundo externo se intensificava. A jovem olhou diretamente nos olhos de Lucas e disse: "Você é a chave, Lucas, e agora a escolha é sua." E tudo aquilo que se passava ao seu redor se tornou uma névoa, envolta em uma escolha que poderia definir toda a sua vida e a de sua família. Lucas sentiu seu coração acelerar ao ouvir a revelação da jovem. "Você é minha irmã." As palavras pairavam no ar, pesadas e confusas. O mundo em torno de ele parecia girar, tudo se transformando em um borrão. Ele piscou, tentando processar a ideia absurda. Como isso poderia ser verdade? Ele nem sabia que tinha uma irmã. A mulher de cabelos brancos puxou o diário e começou a folheá-lo rapidamente. "Você precisa entender, Lucas. A sua família esteve envolvida em algo muito mais sério do que você imagina. Tudo isso é uma armadilha. Você e sua irmã precisam ficar juntos." "Minha irmã?" Lucas repetiu, a voz trêmula. "Eu não entendo." Tomás, que observava em silêncio, parecia estar à beira das lágrimas. "Irmã, é isso que você não queria que eu soubesse?" O desespero preenchia seus olhos. "Por favor, Lucas, escute-me." Foi então que o ambiente tremulou novamente com a força do barulho de algo quebrando lá fora. As vozes dos policiais misturavam-se ao barulho, as ordens soando cada vez mais intensas. O agente que havia entrado se virou, determinado. "Todos para cá! Não temos tempo! O perigo está a caminho!" E, de repente, a jovem pegou a mão de Lucas, puxando-o para perto. "Você precisa vir comigo!" A ela tinha uma força que ele não sabia que existia. Ele hesitou, dando uma olhada rápida para Tomás, que parecia estar se afundando em um abismo de culpa e tristeza. Mas antes que pudesse decidir, a figura encapuzada diante surgiu novamente e a tensão explodiu. "Não! Você não vai levá-lo!" A voz soava ameaçadora. A jovem se virou para enfrentar a nova figura, os olhos brilhando com um medo primal. "O que você quer de nós?" Lucas gritou, sentindo seu mundo desmoronar. Uma risada sombria escapou da figura encapuzada. "A verdade pode ser mortal, garoto. Você não entendeu ainda, não é? A sua irmã não é o que parece." O tempo pareceu parar. A jovem lançou um olhar de incredulidade para Lucas antes de questionar com a voz trêmula. "O que você quer dizer com isso?
Ela é parte do plano. Você foi escolhido, Lucas. O que você tem que fazer é decidir. Lucas se sentiu enjoado. A ideia de trair ou proteger sua própria irmã parecia atravessar seu coração. Escolher o quê? Ele gritou, a voz ecoando na sala. O destino espera por vocês dois. A figura encapuzada parecia brilhar como se estivesse manipulando as sombras a seu redor. O rosto da jovem palideceu. Você mentiu para mim? O pânico apertava sua garganta. Lucas sentiu um nó se formar em sua própria. Tomás finalmente se mexeu. A expressão de desespero se transformou em algo mais. Lucas, você não pode acreditar nele. Ele só quer te manipular. Ele está ligado a tudo isso. As palavras de Tomás foram como lâminas, cortando a confusão que envolvia Lucas. Ele olhou para a jovem, seus olhos cheios de insegurança. Você é real? Ou isso tudo é uma armadilha? Eu sou real. A jovem insistiu, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. A verdade é que nos separaram, Lucas, mas agora precisamos nos unir para confrontar o que vem. A figura encapuzada se aproximou, o olhar penetrante. É hora de decidir, Lucas. Você tem a chave para tudo isso. Ele estendeu uma mão enluvada, segurando um objeto brilhante. A escolha está em suas mãos. A tensão estava insuportável. Cada respiração carregava uma fraqueza. Lucas hesitou, olhando para o objeto e depois para a jovem. Era como se todas as histórias que ele conhecia agora estivessem sendo reescritas diante dele. Qual era a verdade e qual era a mentira? E então, antes que pudesse tomar uma decisão, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A porta foi arrombada e homens armados invadiram a casa gritando ordens. O caos se instalou enquanto Lucas gritava em choque. O que está acontecendo? O pânico tomou conta e, no meio da confusão, Lucas olhou para a jovem. O brilho em seus olhos se apagou, como se a esperança tivesse sido destruída. Meu Deus, temos que ir! E com isso, tudo o que ele pensava que sabia se desfez. Sua história, sua família, até mesmo quem ele realmente era. Tudo estava em jogo, e agora a única certeza era que a batalha estava apenas começando. Lucas ficou paralisado com a revelação. Irmã! Ele mal conseguia processar as palavras da jovem. Estava em choque, a mente girando em uma espiral de confusão. Como poderia existir uma irmã que ele nunca soube que tinha? E o que mais havia sido escondido? A tensão no ar aumentou enquanto a figura encapuzada parecia se divertir com o caos. Você realmente não sabia? A sua vida é um jogo, Lucas, e ainda não entendeu as regras, disse ele, a voz espessa como fumaça. Antes que Lucas pudesse responder, os policiais do lado de fora começaram a invadir a casa. O barulho dos passos pesados e vozes autoritárias ecoou, quebrando o silêncio como um trovão. Todo mundo no chão! Agora! Gritou um dos oficiais, e a sala virou um pandemônio. Lucas se virou para sua irmã, o pânico em seu olhar. Precisamos sair! Gritou, puxando-a pelo braço. Ele sentia que o tempo estava se esgotando, mas a jovem parecia exultar, o medo se misturando à confusão. Eu não posso deixar meu pai! Ela gritou de volta, os olhos cheios de lágrimas. Tomás, que até então estava silencioso, agora rugiu com desespero. Não! Você não pode! Ele se lançou na frente dela, protegido como um leão. Lucas, não a leve! Você não sabe o que está fazendo! Era como se todo o ambiente tivesse parado por um segundo. Todos os olhares se voltaram para Tomás. O policial hesitou, a tensão aumentou. Por favor, precisamos resolver isso antes que seja tarde demais.
O agente gritou, mas ele estava perdendo a batalha. A adrenalina crescia e as emoções estavam à flor da pele. Então tudo se tornou ainda mais caótico. A porta da frente foi arrombada mais uma vez, dessa vez com uma força aterrorizante. A figura encapuçada fez um movimento brusco, avançando em direção ao caos, e Lucas sentiu uma onda de medo. Ele sabia que era tudo uma questão de tempo. Quando os policiais invadiram, Lucas gritou, saia da frente! Mas não era o que ele queria dizer. Era um instinto que o dominava. Um dos oficiais, vendo o movimento da figura encapuçada, se virou com um olhar espantado. Não! Ele gritou. A figura tinha um olhar de ferocidade e em um movimento rápido. Uma lâmina reluziu sob a luz da sala. O policial disparou. O som ecoou como uma explosão. E Lucas viu tudo parar. A figura encapuzada foi atingida. Um grito agudo escapou de seus lábios, enquanto se desenrolava à sua frente. O capuz caindo, revelando um rosto pálido que Lucas reconheceu instantaneamente. A verdade lhe cortou como uma faca. Não! Lucas gritou, sentindo seu coração despedaçar. Era alguém que ele amava, alguém que deveria estar protegido. A pessoa em questão não era um inimigo. Era um amigo, uma pessoa querida. Que ele nunca imaginou estar envolvido em toda aquela confusão. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som dos pesos pesados de piadas distorcidas e da estrutura da casa rangendo. Todos estavam em choque. O horror em seus rostos se transformou em confusão e o desespero cresceu. E naquele instante, enquanto ele olhava para a cena à sua frente, percebeu a verdade cruel. Você não podia saber que era assim. Tomás murmurou, os olhos arregalados. E a irmã de Lucas, agora com lágrimas nos olhos, encarava os restos de família desmoronada que eles tinham. Não, não, isso não pode estar acontecendo! O policial exclamou, começando a recuar, o olhar cheio de medo e incerteza. A figura caída no chão respirava com dificuldade, a vida escorrendo lentamente. Todos estavam presos em um pesadelo. Lucas, a voz tremia quando a jovem falou. Nós precisamos entender o que aconteceu, antes que seja tarde demais. E enquanto falava, o coração de Lucas se partiu ainda mais. A verdade que ele pensou saber agora desmoronava em pedaços. Ele não só tinha que confrontar os segredos de sua avó, mas tudo o que construiu até ali estava desaparecendo em fumaça. Uma dúvida profunda começou a crescer. E se toda a história estivesse repleta de perigos ocultos? O que mais ele não sabia? Não apenas sobre sua avó e sua família, mas sobre si mesmo. O clima ao redor deles estava infestado de tensões que se adensavam. E a realidade se tornava uma sombra. Lucas então se virou rapidamente, o olhar fixo na jovem. O que você sabe? O que mais preciso entender? Em seu coração, uma certeza. As respostas que buscavam eram mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. E nessa escuridão, ele sentiu que estava apenas no começo de algo aterrador. Olhou para o corpo caído e a realidade começou a desmoronar como um castelo de cartas em tempestade. A verdade que estava tentando evitar agora se desnudava diante dele. Ódio e a tristeza misturavam-se em um único, doloroso músculo pulsante. A irmã ao seu lado foi tomada por lágrimas e Lucas percebeu que não era apenas a vida daquela figura que estava em jogo,
mas todo o futuro deles. Não! Ele gritou, a voz cortante, sentindo uma onda de horror. A mulher de cabelos brancos olhou para ele com desespero. Lucas, isso é o que eles não queriam que você visse. A sua vida, a dela estão conectadas. Os policiais começaram a se pressar na sala, as vozes soando como uma tempestade de ordens misturadas ao desespero. As lanças de seus holofotes brilhavam em meio à escuridão. Abaixe as armas! Ninguém faça nada! Um deles gritou, enquanto Lucas e sua irmã permaneciam paralisados. O inevitável parecia prestes a acontecer. Precisamos sair agora! O agente da polícia insistiu e a urgência de suas palavras ecoou na mente de Lucas. Ele olhou para sua irmã, a expressão dela tomada pela dor. Eu não posso deixar que isso acabe assim. Mas o que ele realmente podia fazer? A dúvida o corria por dentro como veneno. Tomás, de pé, começou a se mover em direção ao corpo. Eu sinto muito, ele murmurou, desmoronando, como se carregasse o peso de milhares de segredos. E nesse instante, Lucas decidiu. Ele não lutaria para proteger o passado. Ele enfrentaria o que viesse a seguir. Vem, temos que ir! Ele segurou a mão da irmã e puxou-a em direção à saída. A cena em redor deles começou a se mover e, em meio ao caos, ele compreendeu. A escolha estava ali, bem diante dele. Ser um espectador do que não podia mudar ou se lançar em direção ao desconhecido em busca de respostas. Enquanto corria, o rosto da mulher de cabelos brancos passou por sua mente. Você é a chave. O eco daquelas palavras o cercava como uma sombra que não se afastava. Ele olhou para trás, um último vislumbre do caos deixado para trás, e fez a única escolha que fazia sentido. Ao saírem da casa, a luz da manhã os envolveu. O ar estava frio, mas havia algo que lembrava a esperança. A jornada ainda estava longe de acabar, mas Lucas sabia que agora não estava sozinho. Ele segurou a mão da irmã com mais firmeza. Vamos descobrir a verdade juntos, ele disse, a determinação crescendo dentro dele. E embarcando em seu novo caminho, sabia que cada passo na direção certa os levaria a um novo começo. E assim, enquanto o sol começava a surgir, Lucas olhou para frente, para o desconhecido que os aguardava. Agora, mais do que nunca, sentia que cada sombra, cada mistério desvendaria algo que estava escondido. Estava pronto para finalmente descobrir quem ele realmente era. Parece que a história de Lucas chegou ao fim. Mas e você? O que achou? Sua opinião é muito importante. Não perca a chance de se tornar parte dessa jornada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para dar aquele empurrão no algoritmo e manter o canal vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre todo esse enredo. Vamos trocar ideias. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Seu apoio é fundamental. Junte-se a nós e mantenha a chama dessa comunidade acesa.